Então, vamos começar. Bom dia a todos. Esse evento de agroecologia e qualidade dos alimentos com a professora Karen, professor Bernardo. A gente vai falar sobre agroecologia porque dia 3 de outubro foi o Dia Nacional da Agroecologia e aniversário da Ana Maria Primavesi, que é a mãe da agroecologia aqui no Brasil. Então, o professor Bernardo vai começar, mas antes eu vou falar. Professor Bernardo Mansano Fernandes é geógrafo, professor da Unesp e coordenador da Cátedra Unesco de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial. A professora Karen Karen Primavera Silveira, é engenheira, neuropsicopedagoga, psicanalista, especialista em nutrição funcional e agroecologia, autora do livro Déficit de Atenção Sem Solução, trazendo uma nova ferramenta para o aprendizado eficiente, nutrientes advindos pela nutrição adequada. É coach educacional e palestrista. Eu acho que o professor já pode começar, tá bom? Muito obrigado, Ronaldo. É um prazer estar aqui com a Karen. Também está homenageando a Ana Maria Primavesi, porque, de fato, eu acho que o título de mãe da agroecologia no Brasil é mais do que merecido, né? Então, para mim, é um momento muito importante. E eu vou falar de um tema que tem tudo a ver com o que a Ana Maria Primavesi trabalhou, que são os desafios da agroecologia, da transição à agroecologia hoje no mundo. Vou tratar a partir de uma perspectiva mundial. E para eu fazer essa análise, eu vou começar com um comentário a respeito de como é que os chamados regimes alimentares se formaram. Regime alimentar é um conceito de um colega da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, o professor Philip McMichael, em que ele fala que nós vivemos 3 regimes alimentares e estamos indo para um possível 4º regime alimentar. Então, eu vou fazer, na minha fala, uma relação com esses períodos que o Philip McMichael trabalha. Nós sabemos, né, se nós iniciarmos a partir do século XVI, principalmente com o processo de colonização da América, ou das Américas, nós tivemos, desde esse período, um processo de exploração da terra, com a escravização, com o domínio e da força de trabalho, o domínio das técnicas e também a ignorância que o colonizador teve de aprender com os povos que viviam na América sobre todo o processo, utilizando o conceito do Philip McMichael, né, os regimes alimentares que nós tínhamos aqui. E o que esses colonizadores fizeram, desde os ingleses, franceses, holandeses, portugueses, espanhóis, todos eles, né, o que eles fizeram foi começar um processo de destruição da cultura alimentar que nós tínhamos aqui e iniciar um processo de produção de commodities, com as chamadas plantations. E esse processo de produção de commodities iniciou ou foi a referência para a criação do primeiro regime alimentar que o Philip McMichael trabalha, né, que ele chamou do regime alimentar imperial, que teria sido a Inglaterra a responsável por esse modelo, né, por controlar a produção ou ter um certo controle, né, isso aconteceu no século XIX e século XX, entre 1870 e 1930, mas evidentemente que o processo de controle dos territórios das colônias, tanto na América, quanto na África, quanto na Ásia, já tinha iniciado no século XVI e XVII, e também na Oceania, né, século XVI e XVII, e desses territórios exploravam-se commodities, né? Então, a cana-de-açúcar é uma muito conhecida, o algodão é outra commodity muito conhecida,
que ia para a Europa, né, e que ali na Europa tinha o seu mercado e, a partir da produção desses monocultivos, eles tinham um certo controle do processo do controle do processo agrícola ou do processo agrário, porque envolvia controlar também as pessoas, não só o processo produtivo e os respectivos territórios. Bom, esse regime alimentar, ele é um regime que nasce a partir das relações capitalistas e, a partir de 1930 até mais ou menos 1950, ou melhor dizendo, 1970, nós temos a consolidação do regime alimentar, que foi chamado de intensivo, pelo Philip McMichael, tendo agora não mais a Inglaterra como a principal protagonista, mas os Estados Unidos, né? E esse processo, o processo intensivo, teve o uso intensivo, né, de insumos artificiais, de agrotóxicos. Nós já estamos trabalhando com a Revolução Verde, né, ficou conhecida no mundo, porque esse modelo foi exportado para o mundo todo, e aí nós tivemos, então, um processo de controle da produção a partir desse modelo, o que foi chamado de regime alimentar intensivo. Desde o regime alimentar imperial até o regime alimentar intensivo, esses dois regimes possibilitaram a formação de grandes corporações na Europa, grandes corporações nos Estados Unidos, e aí nós vamos ter, a partir de 1980, o chamado regime alimentar corporativo. O regime alimentar corporativo é aquilo que nós conhecemos como agronegócio, ou seja, nós vamos ter aí a formação de um novo modelo de produção agrícola, extremamente complexo, que eu costumo chamar que o agronegócio é um complexo de sistemas, porque ele domina o sistema agrícola, ele domina o sistema pecuário, ele domina o sistema industrial, ele domina o sistema mercantil, ele domina o sistema tecnológico, e eles estão interagidos. Todo esse complexo de sistema, ele está interagido não só através de uma única empresa, como acontece para algumas commodities, ou para uma rede de empresas que vão estar trabalhando com as mesmas estratégias, com os mesmos objetivos. Então, ou eu tenho uma grande corporação, ou eu tenho um conjunto de corporações que formam o que nós estamos chamando de agronegócio. E isso envolve o setor financeiro, isso envolve o setor industrial, isso envolve... esse complexo de sistema envolve partidos políticos, envolve igrejas, envolve universidades, envolve sindicatos, envolve várias instituições da nossa sociedade. Por envolver tudo isso, eles criaram esse lema: o agro é pop, o agro é tudo, né? Eles entendem o agronegócio não só como o sistema hegemônico da sociedade, mas também como o único sistema possível de produção de alimentos, de produção de fibras, né, da nossa sociedade. Então, para eles, eles não conseguem, dentro da lógica da razão, e essa lógica e essa razão tem nome, chama-se lógica ou razão neoliberal. Então, dentro dessa lógica, não cabe outra lógica. Portanto, se você vai falar de agroecologia com uma pessoa, pode ser um professor universitário, pode ser um deputado, pode ser um governador, pode ser um presidente da República, eles vão dizer assim: olha, mas você está equivocado, né? A agroecologia, ela não vai alimentar o mundo. O que alimenta o mundo é o agronegócio. Ou seja, ele não há espaço na cabeça dele para entender um novo paradigma, tá certo? Então, diante disso, nós temos um desafio enorme, né? Se nós estamos pensando em transição agroecológica, nós temos um desafio enorme. Primeiro, romper a padronização.
Nós estamos trabalhando... A agroecologia trabalha com a diversidade. A agroecologia trabalha com uma relação interativa com a natureza. Nós obedecemos o tempo da natureza, tá certo? Para o agronegócio, ele tem que controlar a natureza. Ele tem que colher, quando chegar a época da colheita, ele tem que colher 24 horas por dia. E ele tem que colher intensivamente milhões e milhões de toneladas, porque ele tem que mandar para o mundo todo. Então, essa lógica jamais vai conseguir conceber a lógica da diversidade. São tempos e espaços completamente distintos. O tempo e o espaço do agronegócio é um, o tempo e o espaço da agroecologia é outro completamente distinto. E aí, esse processo de formação do agronegócio, ele se inicia na década de 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, os primeiros estudos sobre a formação do agronegócio vêm da década de 50, e os Estados Unidos tinham acabado de ganhar a guerra, né? A Europa estava destruída, então exportar o modelo, né? O modelo americano para a França, por exemplo, que tinha sido aniquilada pelos alemães, né? E estabelecer na França o agronegócio não foi difícil, não encontrou barreira nenhuma. Tanto é que um dos primeiros livros que começam a discutir a chegada do agronegócio na França, né, do professor Henri Mendras, um sociólogo que publicou uma tese falando do fim do campesinato na França na década de 60, em 1967, ele publica esse livro, ele já havia incorporado toda a lógica do agronegócio. A França, que tinha uma trajetória enorme de uma agricultura camponesa, né, abandona essa agricultura e passa a se subordinar a esse modelo, que é o modelo do agronegócio. Muito bem. A partir dessa lógica da padronização, né, e da industrialização dos alimentos, quando as indústrias passam a industrializar os alimentos, e esses alimentos passam a fazer parte do nosso regime alimentar, nós começamos a consumir esses alimentos e abrir mão de alimentos saudáveis. Começamos a comer comidas industrializadas, né, e abrir mão dos alimentos saudáveis. Entre 1950 e 2020, que são 70 anos, nós fomos massacrados com propagandas, né, para consumo de alimentos industrializados. Evidentemente que esses alimentos industrializados têm como fonte a produção do uso intensivo de agrotóxico, da produção em grande escala para exportação. Evidentemente que isso foi criando problemas em todas as escalas, problemas de saúde do corpo e da terra, em todas as escalas. E nós chegamos a ter um problema, o agronegócio faz parte dessas transformações do mundo, né, que gerou, por exemplo, o aquecimento global. As mudanças climáticas têm no agronegócio uma proporção enorme, né, e isso faz com que a gente tenha que repensar esse modelo. O impacto do agronegócio na saúde do planeta, o impacto do agronegócio na saúde da água, da terra, na nossa saúde, é muito grande. E aí nós temos uma série de pesquisas que são feitas cotidianamente no mundo todo, mas cujos resultados são escondidos, né? E aí nós já temos hoje uma série de livros e artigos sendo publicados não sobre o resultado da pesquisa, mas como que aquela pesquisa não foi revelada. Então, veja onde nós já chegamos, ou seja, as pessoas que não conseguem publicar os resultados das suas pesquisas por causa do impacto que aquilo faz na saúde, já tem gente estudando o resultado negativo disso, ou seja, como que as corporações conseguem controlar a indústria da produção de artigos. Então, isso gerou já uma série de publicações que nos leva a questionar, né? Se nós ficarmos presos hoje
dentro da indústria das divulgações científicas, nós não vamos ter acesso à verdade sobre o resultado das pesquisas. Por isso que já estão sendo construídos outros territórios. Já tem grupos de pesquisadores que começam a publicar em revistas que não são controladas pela indústria do produtivismo. Eles já publicam em outras... esses pesquisadores já criaram as suas próprias revistas, estão articulados com outras instituições, como, por exemplo, os movimentos camponeses, como, por exemplo, a Via Campesina, para que eles possam ter um espaço para revelar o resultado das suas pesquisas. Mas essas pesquisas não são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, não são reconhecidas pelo governo. Enquanto isso, os problemas de saúde eles vão aumentando, né? A ponto de nós chegarmos em uma pandemia, porque o governo não acreditava que aquilo ia ser tão grave, né? E aí nós estamos hoje com um problema global, por causa que não se levou em consideração um conjunto de pesquisas e até pesquisas que estavam sendo feitas durante o início do coronavírus, já tinha gente revelando que aquilo ali era um problema sério e o governo não considerou. E por que os governos não consideram? Porque eles estão convencidos de que esse modelo hegemônico é seguro, de que esse modelo hegemônico não vai fazer mal e, mais ainda, né, a mesma preocupação que o presidente da República, o presidente brasileiro teve, eu não quero afetar a economia, eu não posso criar uma crise econômica. Então, em nome da defesa, né, da governabilidade, da governabilidade econômica, em nome da defesa da governabilidade econômica, eu coloco em risco milhares, centenas de milhares de vidas. Nós já estamos próximo de 1 milhão de mortos, mas já se naturalizou isso. Hoje em dia já ninguém mais fala que está morrendo 500 pessoas, aqui no Brasil, 500 pessoas por dia, 600 pessoas por dia, já está naturalizado, né? A impressão que eu tenho é que nós já nos acostumamos com esse processo, e aí, então, tudo bem, vamos aguardar o próximo vírus chegar, vamos aguardar a próxima pandemia, vamos aguardar o processo de contaminação aumentar. Então, é uma preocupação que nós temos que ter com relação a esse modelo. O problema está nesse modelo hegemônico que se sente totalitário e que a maior parte da sociedade, a maior parte das instituições o reconhece dessa forma. Muito bem. Esse modelo, pegando aqui o período do segundo e do terceiro regime alimentar do Philip McMichael, de 1950 até 2000, esse modelo causou uma desterritorialização. Ele expropriou milhões e milhões e milhões de camponeses, de indígenas em todo o mundo, porque ele precisava controlar esse território. Entre 1950 e 1990, esse processo foi extremamente intenso, mas houve uma resistência enorme para que esses territórios não fossem ocupados pelas grandes corporações. Mas com o fim do socialismo, com o fim da União Soviética, com a China se transformando numa das grandes potências capitalistas do mundo, tudo isso levou o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a promoverem um conjunto de políticas junto com os governos nacionais para criar o que eles chamaram de desenvolvimento territorial. Então, mapear as áreas de proteção ambiental, mapear as terras indígenas, mapear as comunidades tradicionais, porque ali teriam condições de produzir commodities agrícolas e minerais. E eles estão fazendo isso até hoje. Alguns governos de esquerdas conseguiram segurar esse processo ou minimizar esse processo, mas hoje, como na palavra do ministro do Meio Ambiente, hoje tem que deixar passar a boiada. Então, nós estamos vendo isso na Bolívia, estamos vendo isso no Brasil, nós estamos vendo isso em vários países da África, em vários países da Ásia, ou seja,
o acordo entre agronegócio e governos nacionais para aumentar cada vez mais a produção de commodities, porque para esses países de economia dependente, a produção de commodity é o que eles entendem como única possibilidade de desenvolvimento, desenvolvimento subordinado. Então, essa burguesia da economia dependente quer explorar cada vez mais os territórios dos povos indígenas, dos povos camponeses, dos povos quilombolas, dos povos tradicionais em geral. Todavia, isso levou à ampliação da questão agrária e esse processo gerou uma resistência enorme, desde a década de 70, né? Em todo o mundo, gerou uma resistência enorme e esses movimentos passaram a lutar pela terra, a ocupar a terra, a resistir na terra. E a partir da década de 90, que entre 1970 até 1990, esses movimentos produziram, mas muitos começaram a produzir commodity, inclusive. Então, você tinha muito movimento, muito agricultor familiar camponês produzindo para exportação, subordinado, né? Ou produzindo frango, porco, laranja, soja, cana-de-açúcar, né? Mas, de repente, através de uma postura política da Via Campesina, que se forma, aí nós temos, a partir da formação da Via Campesina, em 1992, um movimento camponês, uma articulação global dos movimentos camponeses, que declara definitivamente uma guerra contra o modelo hegemônico, e a partir do momento que ela declara essa guerra contra o modelo hegemônico, ela não fica numa posição subalterna. A Via Campesina propõe a soberania alimentar. E a soberania alimentar é uma proposta que nasce da agroecologia. Ou seja, nós vamos sair do modelo do agronegócio, que está propondo produzir cada vez mais commodity para exportar para os países ricos, para um outro modelo que propõe produzir cada vez mais uma diversidade enorme de alimentos, recuperar toda a tradição da produção camponesa, da produção indígena, da produção tradicional, recuperar esses conhecimentos para poder reestabelecer as condições humanas, as condições naturais, para que a gente possa rever as condições de existência, obedecendo o uso do solo, obedecendo o uso de todos os recursos naturais. Muito bem. A partir daí, então, nós temos um avanço enorme e vai se criando políticas institucionais, vai se criando políticas populares, vai se criando novos mercados, e a agroecologia, tanto nos países ricos, como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, começa a ganhar cada vez mais o reconhecimento da população. Todavia, esse reconhecimento da população ainda não foi suficiente para impactar o modelo hegemônico do agronegócio. E aí, a luta pela terra, que a gente conhecia da década de 50, da década de 60, passa a ser associada à luta pela comida. Então, hoje, não é só a luta pela terra, hoje é luta pela terra e pela comida, porque as pessoas têm que ter o direito de produzir o que elas comem ou de escolher quem deve produzir o que eu como. Eu nunca vou esquecer, em uma feira popular no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Via Campesina, que um agricultor tinha uma faixa escrito assim: você sabe o nome do seu médico, mas você sabe o nome do seu agricultor? Porque ambos cuidam da sua saúde. Então, ter essa compreensão multidimensional. Olha, eu preciso saber o que eu como, eu preciso saber de onde vem o que eu como. Eu não posso me limitar à prateleira do supermercado. Eu tenho que saber as origens da minha comida. E mais do que isso, eu vou comprar uma carne no supermercado que é resultado de um processo de desmatamento, de queimada da floresta.
de matança de índios e de povos tradicionais dos mais diversos, camponeses da América Latina, da África ou da Ásia. Eu sei a origem do meu alimento. Essa discussão toda começou a aparecer e criou uma perspectiva multidimensional, né, da alimentação, e a alimentação associada à terra e a terra associada a território. Então, nesse caso, nós vamos ter no século XXI, uma nova compreensão, né, da produção de alimentos. Nós tivemos, então, esses impactos globais e nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos mudar. E para mudar o globo, para mudar o mundo, eu preciso mudar a minha ideia, eu preciso mudar a minha cabeça, eu preciso mudar o meu corpo. E aí, então, o conceito de espaço precisa mudar. Eu não posso mais entender o espaço como espaço absoluto. Eu não posso entender o espaço como a terra que eu piso, o chão que eu piso. Eu preciso entender o espaço como o meu corpo, a minha mente, a minha comida, o meu trabalho, todo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que eu vivo é espaço. Então, a compreensão desse espaço, como dizia o Milton Santos, o espaço como um conjunto indissociável de sistemas de ações e sistemas de objetos. Essa compreensão é fundamental. Tudo isso que nós construímos não foi suficiente para que a gente pudesse ter uma política nacional. Eu estou falando do Brasil, do Uruguai, da Argentina, eu estou falando da Colômbia, eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando de todos os países. Nem com governos de direita, nem com governos de esquerda, nós conseguimos construir uma política de transição agroecológica, ou seja, abandonar a produção de commodity envenenada para iniciar a produção de comida saudável, mudar as escalas de produção, porque a transição agroecológica ela tem que acontecer em todos os lugares, porque nós não vamos mais poder produzir comida que vai viajar 50 mil quilômetros, não existe mais essa condição, não dá mais para a gente comer comida que não é comida, que é alimento ultraprocessado, que nem alimento é mais, já é uma fórmula matemática e não traz mais os nutrientes necessários para que a gente possa se alimentar. Então, nosso grande desafio hoje, nosso grande desafio para a transição agroecológica é pensar em que governos nós vamos votar, quais são os programas alimentares desses governos, qual é a relação de dependência que ele tem com as grandes corporações do agronegócio. E nas nossas universidades, que tipo de estudos nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo pesquisas que vão fortalecer o agronegócio ou nós estamos fazendo pesquisas que vão fortalecer a agroecologia? Esse é um divisor de água muito, muito grande. E as nossas universidades hoje, 90% dos nossos colegas estão subordinados à lógica do agronegócio. Então, nós temos aí um desafio enorme. Eu vou lembrar de um amigo meu que me dizia sempre, o importante não é perder e nem ganhar. O importante é estar do lado certo da história. Se você perde, mas se você está do lado certo da história, você ganhou. Você sabe que você ganhou, embora todo mundo vai achar que você perdeu. Então, nós sabemos, junto com a Ana Maria Primavera, nós sabemos que nós estamos do lado certo da história. Nós sabemos que a agroecologia é a única possibilidade de mudar o planeta, de mudar a nossa vida. E ou nós aprendemos isso, ou nós aprendemos isso, porque eu não quero nem comentar a outra opção. Então, eu queria dizer que essa reflexão que eu trouxe agora para vocês é com a qual eu tenho trabalhado durante muito tempo e continuo desafiando a realidade no sentido de que a comida e a terra, o corpo e a mente são inseparáveis, formam um único espaço. É isso, muito obrigado. Com certeza. Eu só queria avisar para quem está assistindo que pode deixar as perguntas
que depois eu vou compilar elas e mandar para os dois, tá bom? Agora a professora Karen pode falar. Então, bom dia, muito obrigada também pelo convite. E como o professor Bernardo falou, que a gente, porque esses vendedores de veneno, essas indústrias de veneno são muito fortes, muito ricas, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se conscientizar o povo, porque para não mais se alimentar desses produtos envenenados. Porque o que acontece? As pessoas acham, eu comi hoje envenenado e não me aconteceu nada. Só que nós precisamos de 90 elementos químicos diariamente, entre vitaminas, minerais e gorduras, ou gordura ômega 3. E uma planta saudável, quer dizer que um solo saudável vai produzir uma planta que tem os nutrientes. Se ela tem todos os nutrientes que ela deveria ter, ela é saudável, e se a gente fazer o uso dessa planta, aí nós vamos ter, provavelmente, nós vamos ter uma saúde. Cada planta saudável, ela tem de 45 macro e microelementos, ela chega a 70, 80 com os traços de elementos. Então, se eu comer um prato direto do campo para a mesa, porque os processados, a gente sabe que os nutrientes já foram estragados, eles não têm esses nutrientes, além de serem envenenados. Agora, mesmo o agroecológico processado, ele também perdeu os nutrientes, ele só não tem o veneno, mas ele também perdeu os nutrientes. E aí, se eu como um prato colorido, com uma diversidade, eu com certeza vou estar ingerindo esses 90 elementos que eu preciso. Eu só faço depósito desses elementos químicos que a gente absorve com gordura, que é a vitamina A, D, a K, a E, né? O resto eu preciso todo dia. E uma planta, quando ela é saudável, ela produz tudo isso daqui. Agora, se por um manejo incorreto, por exemplo, com pouca cobertura morta, aração muito profunda, então, enfim, se por manejos errados, sem quebra-ventos, aí a planta ela não consegue mais ter os nutrientes, porque exatamente quem vai fornecer os nutrientes para a planta são as bactérias, a microvida, bactérias, fungos, actinomesetos, a microvida que tem no solo. E se eu mato essa microvida, a planta já não é mais bem alimentada, e somente uma planta não alimentada, uma planta doente, uma planta desnutrida é atacada por praga ou doença. E aí o que as pessoas fazem? Elas, em vez de corrigir o erro do manejo, não, eles colocam veneno, então matam mais ainda a microvida, porque quanto mais o solo é vivo, quanto maior a vida, a diversidade da vida lá dentro, melhor vai ser o produto, o alimento. Agora, se põe o veneno, vai matando aquela vida, mata, aí matou mais ainda aquela vida, vão surgir 2 pragas, 3 pragas, 4 doenças. Cada vez a planta fica pior, eles põem mais venenos. Então, o que está acontecendo? Essa vida do solo vai morrendo cada vez mais e esse solo vai à desertificação. Se a gente for olhar um mapa de 8.000 anos atrás, nós tínhamos desertos somente na costa assim, do Chile e uma pequena área na Ásia. Se a gente for olhar hoje, nós temos, assim, muitos desertos, tanto mesmo do Saara, foram os homens que fizeram isso, destruíram. Na Ásia, na Austrália, nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, os homens simplesmente levaram essa terra à desertificação. Deserto não dá comida. Então, o que nós precisamos fazer? O ser humano, para viver, o que é a vida? A vida, ela precisa de alimento, mas um alimento que me nutre, que tenha esses 90, com que eu vou conseguir esses 90 elementos químicos. Eu preciso da água. Agora, um solo estragado, ele não faz mais o lençol freático. Um solo estragado, ele não deixa mais, o solo não é mais permeável e a água escorre simplesmente, vai dar enchente só. E eu preciso do ar.
O que é o ar? O ar, quem produz o oxigênio? São as plantas e o plâncton do mar. Agora, o mar, a vida do mar depende exclusivamente da vida dos nutrientes que vêm do solo, da terra. Então, se estragou o solo, nós vamos ter problema de alimentação, nós vamos ter problema de ar e vamos ter problema de água. São os 3 princípios, é o básico para a gente sobreviver, o mínimo possível, é isso daí. E o alimento, o que ele vai fazer? Ele vai promover a nossa saúde física, a nossa saúde mental, porque se a pessoa está bem nutrida, ela também é mentalmente equilibrada e nós vamos ter pessoas pacíficas. Vai influenciar o aprendizado nas escolas. Tem vários trabalhos que mostram, por exemplo, tem um de Howard que eles fizeram com crianças na Ásia, em que eles mostram crianças que se alimentaram corretamente com agroecológico e crianças que se alimentaram com industrializados. A rede, porque a gente nasce com 86 bilhões de neurônios, mas ainda precisa fazer as ligações entre os neurônios, eu preciso fazer as fibras nervosas, as sinapses. E essas crianças da mesma idade que comeram agroecológico, eles têm uma rede neural muito maior do que aquelas crianças que simplesmente comeram esses processados envenenados. Não tem porque, para a gente se formar, a gente precisa de nutrientes. Eu não consigo formar sem nutrientes. Para funcionar, eu preciso de nutrientes. Para manutenção, eu preciso de nutrientes, porque nós somos nutrientes dependentes. Então, simplesmente, as pessoas falam, mas eu comi aquele produto envenenado, não me aconteceu nada. Acontece que vai acontecer. Eles fizeram, na França também, como o doutor Bernardo falou, na França, os trabalhos sempre são destruídos. Você vai fazer pesquisas, o agronegócio não deixa a pesquisa ir à tona. Mas eles fizeram escondido, e aí eles mostraram que eles pegaram ratinhos e começaram a dar comida envenenada em doses mínimas. E também transgênicos. Então, no primeiro mês, esses ratinhos estavam assim, que era uma beleza, funcionando com uma energia danada, se movimentando, estavam alegres. No segundo mês, também numa energia só, não parecia absolutamente nada. No terceiro mês, a mesma coisa. No quarto mês, aí sim, aí apareceu um tumor aqui, aí eles estavam todos com doenças. Então, por exemplo, a pesquisa mostra até o terceiro mês, que não aconteceu, desculpa, não aconteceu nada. Mas do quarto mês em diante que aconteceu. Então, para nós, é a mesma coisa. Digamos que hoje em dia as pessoas vivem até, digamos, 100 anos. Então, se um rato vive 2 anos, para 100, nós vivemos 50 vezes mais que o rato. Se no rato deu a doença em 4 meses, 4 vezes 50, em 200 meses, nós estamos aparecendo a doença. Só que a gente não relaciona, são aqueles cânceres, esclerose múltipla, Alzheimer, né, Parkinson, diabetes, a pessoa não relaciona que é a alimentação errada, o hábito errado de vida que fez. Aí vai tratar os sintomas, mas tudo continua igual. Então, assim, para a gente ter a criança pequena, desde pequena, já dá só uma alimentação correta, porque os fígado, pulmão, intestino, estômago, ele acaba ainda vai terminar de se formar até por volta dos 2 anos, o sistema nervoso até por volta de quando cai o primeiro dente de leite, 6, 7 anos, e se a criança já não recebe nutrientes, ela já não se forma direito. Então, hoje em dia, nós estamos vendo crianças de 7, 9 anos, 30% já com doenças crônicas degenerativas, que é uma coisa impossível de imaginar antigamente. Antigamente, a gente não tinha esse problema. Essas crianças vão viver menos do que os pais, porque elas já estão com a doença crônica degenerativa. Então, o que nós precisamos cuidar não é simplesmente, eu estou me sentindo, o que é saúde? Eu estou me sentindo bem. Eu estou fumando, eu estou me sentindo bem, mas vai vir a doença. Eu estou comendo veneno, mas estou me sentindo bem, mas vai vir a doença. Então, nós temos que tem que ter consciente de que a nossa saúde depende da nossa alimentação e, mais ainda, a saúde do planeta.
nós estamos indo a rumo à desertificação, que nem o professor Bernardo falou, não quero nem pensar no que pode acontecer, porque se nós tivermos só deserto, aí, como é que nós vamos sobreviver? O planeta, ele depois, com o tempo, ele se regenera. Agora, as pessoas precisam dessa alimentação, água e ar. Então, o que nós temos que pensar é que na nossa sobrevivência, o básico está em xeque. O Lincoln já falou, em 1800 e pouco, destruam as cidades, mas deixem o campo, e as cidades ressurgirão, porque a cidade depende inteiramente do campo. Nós dependemos do camponês, daquele que produz a comida para nós, não é o agronegócio que vai produzir soja para o gado, para os porcos. Nós precisamos do camponês que planta nosso alimento de sustento. Então, e agora ele falou, destruam os campos e deixem as cidades. O que vocês acham? Aí, tudo vai destruir, porque a cidade depende inteiramente do campo. Então, assim, nós temos que, quanto mais pessoas, a gente não tem que esperar uma política que vem lá de cima. Nós, aqui embaixo, nós temos que fazer isso. Quanto mais pessoas se ficarem conscientes que não é só põe veneno, tira veneno, porque o que está envolvido tudo nisso junto? Então, só usar produtos agroecológicos, que numa feira orgânica, que é o agricultor, ele mesmo vai vender. Ele tirou aquelas plantas, colheu fresquinhas no dia anterior, ele vende lá, é um produto mais barato que o envenenado no supermercado, porque não tem atravessador, e é um produto a pessoa que começa com isso, ela não consegue mais comer outra coisa, porque ela se sente bem, ela melhora em várias coisas que ela estava sentindo, ela vai melhorando. Então, e quanto mais pessoas aderirem a isso, simplesmente se ninguém mais comprar esses produtos envenenados, e não comprar mais esses produtos processados, o que vai acontecer? Eles vão mudar, porque eles querem ganhar. Então, nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que simplesmente ajudar para nós e para a sociedade em geral. E também tem eles fizeram, por exemplo, dá para tirar, tem muitas pessoas, médicos, nutricionistas, falando assim, você pode fazer o produto ecológico, sem agrotóxico em casa. Dá para tirar e fazer em casa. Como fazer em casa? Em primeiro lugar, o produto que foi envenenado, ele não tem nutrientes dentro de casa. Na minha casa, eu não consigo colocar. Em segundo lugar, essa história de colocar iodo, bicarbonato de sódio, cândida, sei lá o que é, cloro, ele não retira nada. Ele não tem um trabalho sequer que mostra, porque nenhum deu certo, porque não tem, o veneno é sistêmico, ele está dentro, e pode até tirar da casca, mas da casca eu lavo com água e sabão, mas assim, por dentro não tiro, não tem como eliminar. Então, infelizmente, a população está sendo enganada pela falta do conhecimento dessas pessoas que não são da área, e elas simplesmente estão falando alguma coisa que elas acham, e então o veneno não tem como ser retirado. E assim as pessoas falam, porque é muito caro. Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, para cada $1.000 que se gasta para a saúde, eu gasto $7.000 para a doença. A doença é muito mais grave, muito mais cara. E a minha mãe sempre falava assim, poxa, se toda a população estiver bem alimentada, digamos, um arroz integral orgânico, obviamente, um feijão, porque o arroz integral, ele contém muitos nutrientes, praticamente todos que a gente precisa de acordo com a macrobiótica, mas falta um pouquinho mais de proteína, digamos, um feijão, um gergelim, e falta vitamina C, mais uma fruta, verduras, a pessoa não fica doente. Então, para quê? Não precisa nem de hospitais, nem isso, não precisa dessas coisas. A doença é provocada porque nós somos nutriente dependentes. Se não recebemos o nutriente, nós não vamos
nós vamos ficar doentes, claro, mas senão a gente não vai ficar doente. E vai ficar pacífico, e vai ser alegre. Porque o que esse veneno faz também? E os processados? O pH do nosso sangue, ele, para nós não termos, nós sermos sadios, ele tem que ter um pH de em torno de 7,4. Se eu pego alguma coisa envenenada, pH 1. O que o sangue faz? O sangue pensa, puxa, eu tenho que levar os nutrientes para as células todas, eu não posso levar veneno, porque acidez é morte, o sangue não pode ser ácido. Então, o que ele faz? Ele tira, ele faz um tamponamento. Onde ele encontrar cálcio, magnésio, fósforo, cromo, potássio, ele vai tirando, até ele ficar com esse pH de 7,4. Então, enquanto ele consegue tirar, a pessoa não aparece a doença. Mas se ela continuamente tem esse hábito de se alimentar com produtos que não contêm nutrientes e que contêm veneno, que são pH baixo, então chega uma hora que o sangue não consegue mais fazer isso, porque não tem mais de onde tirar. E aí a doença aparece. Por isso que a doença aparece, demora um pouco para aparecer, mas ela vai aparecer. Então, é uma ilusão das pessoas a pensarem que estão comendo e hoje não aconteceu nada. Porque se tivesse acontecido hoje uma coisa, amanhã já não comeria mais aquilo lá. Mas como aquilo é lentamente, e o que vai fazer? Com isso, a gente vai, inclusive, degenerando o nosso DNA. Eles fizeram uma pesquisa com ratinhos e deram para eles venenos, doses mínimas de venenos, mas eram ratos que tinham uma excelência em imunidade, eram ótimos. E começaram a dar doses mínimas de veneno e depois de um certo tempo, esses ratos a imunidade perderam completamente e qualquer doencinha eles pegavam. E veja, o DNA deles tinha uma imunidade boa. Os ratinhos que nasceram deles, nasceram com a imunidade baixa, porque os pais eles acabaram mudando isso. E para esses ratinhos, eles não deram veneno, deram só alimentação boa, mas os filhotes deles continuaram nascendo com a imunidade baixa, só a terceira geração que voltou a ter imunidade boa de novo. Então, eu posso, pela minha alimentação, eu posso estar melhorando a minha genética ou piorando a minha genética. Porque a genética não é que ela vai falar o nosso destino. Eles lá na Austrália, eles pegaram aborígenas que não tinham doenças nenhumas dessas, e depois de 2 ou 3 gerações na civilização, eles estavam com diabetes, com Parkinson, com pressão alta, com vários problemas. Pegaram de volta esses aborígenos, colocaram lá de novo no mato, onde eles vieram, e em 21 dias eles estavam bons de novo, comendo só com a comida deles. Então, inclusive, eu posso melhorar ou piorar a genética da minha família. Então, o que nós precisamos fazer é alertar a população para saber, para dar o conhecimento para a população. E mais uma coisa, nós estamos num movimento muito grande de introduzir nas escolas a matéria agroecologia. Porque, assim, as crianças têm que, desde pequenininhas, elas têm que saber o valor da natureza, porque nós somos natureza. E a natureza, a gente não pode comandar a natureza. A gente tem que andar junto com a natureza, fazer o que a natureza faz. E a criança tem que aprender a valorizar tudo e ter uma hortinha. E todas as pessoas, mesmo morando em apartamento, se pode plantar em vasos. Então, ela vai se interessar por essa parte, porque uma criança que nunca lidou com isso, ela não vai se interessar por isso. E ela vai continuar destruindo o nosso planeta. E a gente tem que ser, nós todos precisamos nos dar a mão e trabalhar em conjunto. E não adianta ir trabalhar contra os grandes. A gente tem que fazer o nosso trabalho de formiguinha. Que a minha mãe sempre falava que quando ela começou, nossa, foi muito difícil. Ela era uma gota de água. Ela falou assim, mas aí era uma reunião aqui, outra ali, eram 2 gotinhas, 3 gotinhas, até que vira uma chuva, até que fica um movimento maior. Nós temos atualmente um movimento maior do que há alguns anos atrás,
mas é um movimento muito pequeno frente à calamidade que nós estamos, que está a nossos pés, porque ninguém fala, o meu irmão também, que era da Embrapa, ele fala, o engraçado é que ninguém toca no assunto, a gravidade do assunto, do momento em que nós nos encontramos. Parece que tudo vai continuar assim a vida toda, e não vai ser assim, que nem agora também é o Covid, que o professor Bernardo falou, a pessoa que está com o sistema imune bom, ela não tem que se preocupar com nada. Agora, lógico, eu só fico comendo processados, envenenados, porque as bactérias, como a gente tem essas bactérias, essa microvida no solo, nós temos a nossa microvida dentro de nós, porque são todos sistemas semelhantes. E se eu mato a minha microvida no intestino, pronto, aí eu vou ficar doente, eu estou matando o meu sistema imune, eu estou deixando o meu intestino permeável e deixa passar qualquer coisa, então eu fico com todas as doenças, começa as doenças crônicas de baixo grau, e elas vão avançando, que nem um cupim, vão nos destruindo. Então, nós precisamos começar já também com as crianças, com os adultos e as crianças. A minha mãe escreveu 2 livros, A Convenção dos Ventos, que são contos que pode ser estudado em interdisciplinaridade, em qualquer disciplina pode estudar esses livros, e esse que foi lançado agora no dia 3, que foi o aniversário dela, é um livro que também nunca foi publicado pela primeira vez, póstumo, pós-morte, é um livro que é o beabá da agroecologia, ele fala assim, cada item separado, depois junta os itens, é muito lindo esse livro, então são 2 livros que são apropriados para as escolas, e a gente está trabalhando nisso, e também para as crianças aprenderem, por exemplo, eu vou contar uma história, lá nessa Convenção dos Ventos, ainda tem um pouquinho, né? Nessa Convenção dos Ventos, tem uma história, por exemplo, 3 raios de sol se desprendem do sol, 3 quântons de luz, e aí eles ficam olhando para o astral e perguntam assim, para onde nós vamos? Aí ele fala, não sei para onde nós vamos. Aí ele falou, tá vendo, lá embaixo tem um planetinho, assim, nem luz própria tem. Aí o outro fala, mas nem armadilha, só tem 3% de armadilhas, para lá vai ser difícil da gente ir. E, de repente, esses 3 quântons de luz, elas estavam dentro de uma folha de laranjeira. Porque cada folha é uma bateria solar. Então, imediatamente, o computadorzinho da Folha já registrou a entrada dessa energia e já mandou falar para a raiz, olha, precisamos de água e desses nutrientes, porque entrou essas 3 energias, e aí mostra como funciona a fotossíntese e como funciona o trabalho dessas energias, como elas se transformam em carboidrato, em proteínas, e aí mostra a quantidade de energia que precisa para fazer uma laranja. Ela gastou uma energia muito grande. E aí, às vezes, a pessoa ela descarta, joga fora, porque ela ficou meio torta, ou essa fruta não está assim. Então, é um desperdício de frutas. E também, não deixar arrancar as folhas. Às vezes, a pessoa está lá conversando com outro, tem uma árvore perto, ela fica arrancando folhinha. Não é para fazer isso, porque a folha, ela tem uma função muito grande. Uma vez ela foi num bananal, a minha mãe, com vários estudantes, porque era um bananal modelo. E eram ônibus e ônibus e ônibus de estudantes, e chega lá, a mãe olha assim, ela fala assim, nossa, mas você tá com a chicatoca. Ele falou, não, tá, você tá com a praga. Não tô, não, tá. E ele era modelo, ele ficou com vergonha de dizer que tava. E aí, tá, não tá, ele concordou, falou que tá, ok. Como é que a senhora descobriu? Ela falou, olha, para ter feito um cacho desse tamanho que você tem aí, a bananeira deveria ter no mínimo 10 folhas. Você está com 6, suas bananeiras estão com 6 folhas. Você cortou fora as bananeiras, as folhas que estavam com a praga. Então, aí ele concordou, porque assim, então, as crianças deveriam aprender desde pequenininho como funciona a natureza, para que serve, como é que é, e não só a gente achar que o ser humano é superior à natureza e pode destruir a natureza do jeito que ela quer. E aí a natureza é mais forte, ela vai sobreviver. Nós, como o professor Bernardo falou, aí a gente está
em xeque se a gente vai poder sobreviver ou não. Então, assim, o que nós temos que fazer é cada um tem que fazer a sua parte, não esperar que o outro, lá de cima, venha alguma coisa. A gente tem que se empenhar e ajudar, porque para que nossos descendentes o planeta possa continuar com vida, com seres humanos, né? Porque se você deixar uma terra estragada, repousando, com o tempo ela se regenera. Mas, para nós, a gente precisa dessa comida. Tá? Então, muito obrigada pela oportunidade. E daí... Sobre a cartilha da terra, eu comprei. Você comprou? Mas vai chegar ainda, né? Vai chegar com umas sementes de jatobá. Bom, a gente tem 5 perguntas. Acho que essas aqui os dois podem responder. Não sei como vocês gostariam de se organizar, mas a Michele de Campos perguntou de que maneira a agroecologia pensa a questão da água. A Andrea Rossi perguntou: a agricultura familiar, agroecológica ou orgânica estão inseridas no contexto do agronegócio? Ao meu ver, existem vários sistemas alimentares dentro do contexto do agronegócio, sejam os hegemônicos ou não. A Natália perguntou: a educação do campo tem papel relevante no processo de transição agroecológica? Qual? Tem 2 perguntas aqui parecidas. O Bernardo está sem ele está sem a voz. Tá. Eu acho que 3 perguntas já dá para a gente começar, né? Isso, já responde aí, Bernardo. Podem falar. Então, a primeira pergunta com relação a como que a agroecologia pensa a questão da água, eu acho que a gente poderia pensar da seguinte forma, né? A agroecologia, se nós entendermos a agroecologia como um saber que contém todas as dimensões da existência humana, a água está contida na agroecologia, ou seja, não há possibilidade de nós pensarmos a existência humana, a produção da nossa comida, a nossa produção, sem a água. Então, eu entendo que a água dentro da agroecologia, ela é uma dimensão da nossa existência, do nosso ser. Mas eu queria refletir essa pergunta a partir do próprio sentido, né, do significado de agroecologia. Eu acho que as populações, em geral, os movimentos camponeses, agricultores familiares, indígenas, a Associação Nacional de Agroecologia, várias outras associações que estão praticando, construindo a agroecologia, criando a agroecologia, né? A agroecologia está sendo pensada numa concepção muito, muito diferente do que é o agronegócio, né? Então, o agronegócio ele tem uma compreensão extremamente mercadológica, ou seja, o centro do agronegócio é a mercadoria. O centro da agroecologia é a vida. Então, a vida e a mercadoria são muito diferentes. Por isso, como que a agroecologia vai pensar água? Ela vai pensar a água é a agroecologia é a água. A água é uma dimensão, é um componente, é um elemento, e sem ela nós não podemos existir. Essas 2 compreensões, ou seja, o agronegócio pensando a mercadoria e a agroecologia pensando a vida, para responder a pergunta da Andrea Scalco, né? A agricultura familiar, agroecológica ou orgânica, a agricultura familiar ela pode ser agroecológica, ela pode ser orgânica e ela pode ser convencional. Tem essas 3 diferenças, né? Então, eu tenho uma agricultura familiar convencional, que é aquela agricultura familiar que está produzindo com veneno, que está produzindo commodity,
né, que está dentro do sistema do agronegócio. Uma agricultura familiar orgânica já tem uma outra lógica, e uma agricultura familiar agroecológica também já tem uma outra lógica, são outras relações sociais e outras relações com a natureza. Então, eu poderia dizer que a agricultura familiar é sinônimo de agricultura camponesa, né? O campesinato, ele é um conceito criado pelo próprio campesinato. Você vai ouvir, se você ler um livro do século V a.C., você vai ouvir falar do campesinato, mas você não vai ouvir falar do agricultor familiar. O agricultor familiar é um conceito que nasce depois da criação do agronegócio. O agricultor familiar, ele nasce, inclusive, com aquele sociólogo francês que eu me remeti, o Henri Mendras, né? E aqui no Brasil ele é trazido pelo professor Ricardo Abramovay na tese de doutorado dele, um dos elementos, ou alguns trabalhos que a professora Nazaré Vanderlei Brodel fez com uma equipe francesa que tinha origem no próprio Henri Mendras, né? Dentro do que eu chamo do paradigma do capitalismo agrário. Então, eles abandonaram a lógica do campesinato, ou do conceito de camponês, porque o próprio Henri Mendras, analisando a França, as mudanças que aconteceram na França, ele falou, olha, não existe mais o camponês é aquele cara que produzia tudo, né? Ele produzia o móvel, ele produzia a comida, ele produzia a roupa. Agora não, agora o que nós temos é um agricultor familiar especializado, né? E aí o conceito de agricultor familiar virou uma coisa moderna e o de camponês uma coisa atrasada, o que é um equívoco enorme. O camponês continua existindo, ele sempre foi um agricultor familiar durante toda a sua existência. Então, as pessoas que tentam separar o conceito de agricultura familiar de campesinato, elas criam mais um preconceito do que um conceito, e isso gera um problema enorme. Então, agora, o agronegócio, ele não é uma totalidade. Então, a agroecologia não está inserida no agronegócio, porque aquilo que eu estava falando, a agroecologia, se ela tem a vida como questão central, por exemplo, a Associação Nacional da Agroecologia entende que a agroecologia não pode promover, por exemplo, a exclusão da mulher, a exclusão das pessoas no processo de produção. Imagina o agronegócio defendendo isso. Imagina o agronegócio, por exemplo, a agroecologia não é agroecologia se você expropria as pessoas da terra. Imagina o agronegócio querendo produzir agroecologia e tirando os indígenas das suas terras e tirando os camponeses das suas terras. Então, nós estamos construindo esse conceito de agroecologia como um conceito multidimensional que tem em si, no centro de si, a vida. Portanto, a agroecologia não tem nada a ver com agronegócio. Agora, evidentemente, se eu quiser entender, eu vou partir da seguinte compreensão: olha, o agronegócio é a totalidade, não existe nada fora dele. É isso que os teóricos do agronegócio construíram, essa é a ideologia que eles construíram. Aí então eu vou falar, não, a agroecologia, se não existe nada fora do agronegócio, a agroecologia é fora desse. Mas como a Karen Primavera estava falando, ela reforçou isso várias vezes. Nós é que temos que construir o conceito. Nós é que temos que construir a política, nós é que temos que construir a interpretação. Eu não posso aceitar que o agronegócio seja uma totalidade, porque ele não é uma totalidade, ele só é o modelo hegemônico, só isso, nada mais. Né? Tudo bem que ele manda no mundo, mas o mundo é nosso, não é dele. Então, eu tenho que confrontar a lógica do agronegócio. Eu tenho que dizer, a agroecologia é um modelo de desenvolvimento que nós estamos criando e ela é completamente contrária ao agronegócio. Portanto, não vem... Bom, o agronegócio nem reconhece a agroecologia para começar, né? Você vai debater com os teóricos do agronegócio, eles até dizem assim, a agroecologia não é ciência, a agroecologia é uma técnica aí que vocês inventaram, e eles debocham, né? Estão no poder, debocham. Então, eu acho que não vale a pena a gente bater de frente com o agronegócio, porque o agronegócio,
Se ele vencer, ele vai nos destruir e vai se autodestruir. Ele é suicida por natureza. O agronegócio ele é autofágico. Ele se come por dentro, ele se destrói por dentro, e como ele é hegemônico, ele também vai nos destruir. Por isso que nós temos que lutar contra ele. Mas não adianta eu querer bater de frente com ele, né? Eu acho que pode bater de frente ocupando o território dele, pode bater de frente não replicando os seus pacotes tecnológicos, né? Isso eu posso bater de frente, mas eu não vou bater de frente com o agronegócio, eu vou debater com os teóricos do agronegócio, é perca de tempo, eles não conseguem conceber a agroecologia, né? Não conseguem. É o exemplo da pergunta que foi feita aqui pelo José Augusto, sobre o livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Esse sujeito, Nicolas Vital, que escreveu esse livro, esse cara, ele não consegue conceber a vida. Não consegue conceber a vida. Pede para esse cara pegar esse livro e defender ela como uma tese de doutorado na universidade, ver se ele consegue. Né? Mesmo que ele selecione uma banca, sabe? Ele vai ser denunciado. Isso daqui é um livro de propaganda, não tem o mínimo sentido esse livro. Né? Então, eu vou parar por aqui, só para esquentar o debate, viu, Keren? Vamos em frente. Porque também a lógica, por exemplo, da primeira pergunta da água. Pensa bem, o agronegócio é aquele que destrói o solo e não deixa fazer o lençol freático. Então, ele destrói a água, ele está destruindo a sua água. O agroecológico, ele deixa o solo permeável, a chuva penetra, ela refaz o lençol freático. São duas coisas completamente opostas. Um é vida, outro é morte. Não tem o que pensar. É muito fácil de ver isso. Agora, se sabe, Bernardo, que esse negócio, essa pergunta também desse livro, agradeça aos venenos que você está vivo, não dá para entender uma coisa dessa, porque o veneno, ele destrói a nossa vida pessoal, como ser humano, e destrói a vida do planeta, está destruindo. Mas tem médicos que falam assim, mas a senhora come agroecológico, então a senhora deve estar cheia de verme, porque uma pessoa que come envenenado não tem vermes. Mas, olha, da onde eles tiram isso? Da cabeça deles. Eles estão falando cada coisa, e eles estão numa posição de poder, porque é um médico, se acha que... Mas ele inventou isso, ele não estudou, ele simplesmente tirou essa conclusão, como esses médicos estão falando aí na televisão, que dá para tirar o veneno do produto. Não dá para tirar o veneno. Cadê o trabalho? Porque nenhum trabalho deu certo. Eles fizeram lá em Piracicaba uma brincadeira, que eles colocaram uma maçã dentro de uma água e botaram, não sei que tipo de água era, porque hoje se sabe que hoje em dia as águas que a gente recebe na torneira tem 27 a 36 venenos, né? A água está envenenada. Inclusive, meu irmão estava falando que em Rio Preto abriram um poço de 150 metros e a água já estava envenenada. Quer dizer que nós estamos, por causa dos venenos que estão colocando. E aí, eles colocaram 2 gotinhas de iodo e aí, aparentemente, tinha glifosato nessa água que antes não não tinha. Mas se foi da casca, e de dentro? De dentro não tem como tirar. E não tem nenhum trabalho, eles tentaram 1000 trabalhos para mostrar que dá para tirar o veneno. Não tem, porque não deu certo. Não tem como tirar. Então, assim, as pessoas ficam pensando que é simplesmente uma perfumaria. É a diferença entre vida e morte. A pessoa tem a escolha e cada um de nós tem a escolha de fazer. Porque a gente pode plantar em casa, ter o nosso alimento, comprar orgânico e parar de comprar os outros, e aí as coisas vão mudando. Mas é que estão liberando mais agrotóxicos. Então, quem que vai fazer isso para parar? Nós simplesmente não comprando mais esses produtos. E esse campesinato, nós dependemos inteiramente do agricultor, gente. Quanto mais pessoas
comerem orgânicos, mais vai ter essa transição para o agroecológico. Eles têm toda a assistência técnica, as associações, tem várias instituições, eles têm todo o acompanhamento, existe, logicamente, numa transição, vai dar veneno, vai dar praga ainda, porque o solo depende de alguns anos para ele poder ter a microbiota dele em ordem de novo, para refazer a microvida. Então, mas durante essa transição, eles não podem colocar veneno, porque vão destruindo essa microvida. Então, aí eles têm que usar tem manejo ecológico de pragas, é um livro que a mãe também escreveu. Se pode ter várias maneiras não venenosas de eliminar as pragas, até a terra ficar boa. Aí ela não vai mais, isso não vai ter que se preocupar mais com isso, porque aí, sabendo fazer o manejo ecológico certo, e aí não tem mais esse problema. Então, na verdade, é isso daí, né? Quer dizer que é muito fácil de entender. Eu não sei como, às vezes, as pessoas escrevem, porque se você vai ter literatura, tem literatura de tudo. Cada um vai depender do que acha, mas é muito simples. Isso aí, a minha mãe sempre falava, a cabeça não é só para colocar o chapéu, é para a gente pensar também. E está muito lógico, está muito claro isso. Não sei se tinha mais perguntas. Tem mais aqui nos comentários. Tem uma aqui, Karina. Eu não sei se o Ronaldo vai ler para a gente. Então, Ronaldo, você lê mesmo. Aqui tem uma pergunta que diz o seguinte, olha, ultraprocessados perdem nutrientes no processo, calor, pressão, radiação, e ainda são adicionados substâncias vazias, conservantes e corantes. Uhum. Você quer comentar essa, Karine? Ainda são acrescentados isso, e depois eles ainda colocam assim, com adição de cálcio, ou com adição de ferro. Isso aí não é absorvido pelo corpo. É um ferro, porque nós absorvemos coisas da natureza. O corpo não entende como alimento nada desses adicionados aí, corante, espessante, antiumectante, conservante. Para ele é tóxico, isso já entra como toxina. E essas adições que eles escrevem lá são coisas químicas e não é natural. E o corpo não aceita também, ele não consegue absorver isso daí. Então, inclusive assim, porque os 3 pilares de uma doença, o que são? Desnutrição. Desnutrição quer dizer que não tem nutrientes, a pessoa não está passando fome, ela está sem nutrientes. Desnutrição, toxicidade, porque a primeira coisa quando a pessoa está doente, o que a gente faz? Desintoxicar, a primeira coisa, porque eu não posso tratar uma pessoa que está intoxicada, não adianta nem eu tratar. Então, desintoxicar, dar nutrientes e também ter um equilíbrio emocional. Agora, se eu me alimento de um produto que contém tudo que o meu corpo precisa, o meu equilíbrio emocional vai ser sempre bom. Eu não vou ter problema de depressão, não vou ter problema de ficar com raiva, com medo, com tristeza, não tenho isso. Acontece uma coisa, resolve e acabou. Então, aí a saúde também vai estar boa. Então, a saúde está calcada nesses os 3 pilares que são os provocadores da saúde. Então, eu preciso... É muito simples. Agora, estou comendo um negócio com tóxico, quer dizer, que envenenado e mais esses processados todos, como que você vai querer ter saúde? Não vai. Aí vai no médico, trata o sintoma. Meu Deus do céu, não adianta tratar o sintoma. Piora a situação, porque cada droga de farmácia é tóxico também. Então, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, essas coisas de agudo, pneumonia, essas coisas, ela sempre tratou natural. A gente nunca comprou nada de farmácia. Exatamente para não intoxicar, para não destruir as bactérias do intestino. Destruiu as bactérias boas, aí você vai ficar com as bactérias ruins, porque as bactérias boas do intestino é que vão fazer 90% da serotonina. Então, é o hormônio do humor, da alegria, da felicidade. 50% da dopamina. A dopamina, ele dopa, inclusive, os traumas emocionais, e você consegue focar daí.
ela produz, lá são produzidos 40 neurotransmissores que são enviados para o cérebro. Como uma pessoa vai pensar bem se ela está com o intestino estragado? Estragou, deu, envenenou lá, bactéria ruim não faz isso. Bactéria ruim. Então, o que acontece? Então, todo o corpo da pessoa fica alterado. É uma coisa assim tão lógica que eu não difícil de entender que não dá para entender. Ô, Karine, tem mais algumas questões para você aqui, ó. Tem uma que pede para você falar mais das sinapses nos jovens, a outra pede para você dar as fontes dos seus estudos, as experiências do ratos como boa imunidade. E a outra ela pergunta, gostaria de saber como tem sido a atuação da Anvisa na relação aos agrotóxicos e alimentos. Essa nós podemos responder junto. E a outra está pedindo para a gente poder, para você falar novamente o nome do livro sobre agroecologia. Pode ser? Tá. Então, as sinapses, por exemplo, elas têm que ser bem formadas. Para elas serem... Primeiro, eu tenho que formar bons neurônios, porque se eu não tenho neurônios bons formados, e eles são formados como? Eu preciso de nutrientes. Para o neurônio funcionar bem, ele tem que ser encapado com uma mielina. A mielina é lipoproteínas, então eu preciso ter essas... E vários, eu vou precisar de cálcio, eu vou precisar de magnésio, fósforo, boro... Por exemplo, assim, se a pessoa tem deficiência de boro, o que acontece? Ela fica dispersa, qualquer barulhinho ela fica olhando, ela não consegue focar, né? E se ela tem... quem faz o impulso nervoso, quando o neurônio está bem mielinizado, o impulso nervoso, ele pula numa velocidade de 432 km por hora. É um carro de corrida. A pessoa está sempre disposta, a pessoa nunca sai fora do foco, ela está sempre, ela chega logo onde ela quer, então ela rende muito. Agora, se houver uma falha na mielina, aí então ele já não consegue mais pular, e aí ele anda a 7 km por hora. Aí tudo, no meio do caminho ele se perde, não consegue chegar no foco, não chega no lugar nunca. Então, assim, o que destrói isso daí? E depois, lá no final do axônio, a gente encontra as vesículas cheias de neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? São feitos de sais minerais, né? Eles vão fazer a travessia para um outro... Então, eu preciso ter esses... Eles falam assim, déficit de atenção, hiperatividade é deficiência de dopamina. Mas aí, lógico, você pode fazer dopamina com exercício físico, você aumenta a dopamina, tem alimentos que aumentam a dopamina, o sol, que produz a vitamina D, é uma precursora da dopamina, mas para ser bem para eu ter sempre essa dopamina, eu preciso ter tudo bem formado e tendo todos os elementos químicos, se eu me alimento bem, eu não vou ter esse problema. Por exemplo, o açúcar, ele destrói, eles falam uma glicação das proteínas, todas as proteínas do corpo, ele destrói. Então, tanto que a gente vai fazer exame para saber se tem diabetes, a gente faz hemoglobina glicada, porque glicada é quantas proteínas de sangue você destruiu nos últimos 3 meses, eles descobrem. Então, assim, todas essas coisas, a gente tem que se alimentar com pouquíssimo açúcar ou nada de açúcar, só o açúcar natural. Cuidar muito dos carboidratos refinados, que também vão virar açúcar. É do campo para a mesa que a gente tem que fazer. Fazendo do campo para a mesa orgânico, a pessoa não vai ter problemas, tá? Quanto dos ratinhos, foi um trabalho também feito pela Howard, também com esses ratinhos. E qual era a outra? Dos livros? Sim. Dos livros para a escola, se diz livro para a escola? Livro para a escola tem a Convenção dos Ventos, que é um livro que são contos,
e são contos agroecológicos, mas assim, a forma que esses contos são contados é muito bonitinho. Então, qualquer um, e a minha mãe escreveu Infanto Juvenil, ela já fez para crianças. E esse livro que saiu agora é Cartilha da Terra. É uma cartilha, é o beabá. Começa assim com todos... O beabá, como é que começa como que funciona o solo e como é que é a inter-relação entre as coisas, mas tudo escrito de uma forma assim muito fácil de entender. Então não é assim, acho que seria esses livros, né, que queria, porque depende de tem vários livros, mas assim para a escola seria esses aí que a gente está querendo promover. Tanto que assim muitas escolas já aderiram. A expressão popular, né, vendeu 1.000 livros recentemente para Fortaleza, foram 800 lá para o sul da Bahia. Assim, muitas escolas já estão aderindo a isso. Aqui em São Paulo mesmo, tem várias escolas que têm horta, estão fazendo agroecologia, estão estudando conto por conto. Outro dia até me convidaram para ver um teatrinho que eles fizeram dos contos, muito bonitinho. Então, as crianças, elas estão entendendo o que é, a alimentação deles está sendo, nessa escola que eu fui, está sendo 100% orgânica, porque na França, eles fazem alimentação 100% orgânica, e eles não têm problema de aprendizagem lá. Então, por quê? Uma, que as crianças aprendem a obedecer, porque hoje em dia a gente tem um problema de psicopedagogia também, que as crianças fazem o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e também a alimentação. Então, é uma coisa assim tão visível, ali aquela prática deles já funcionou, e aqui também, é uma escola, acho que é municipal, não sei se é municipal ou estadual, mas ela tem a horta, as crianças cuidam da horta, as crianças colhem, e a alimentação deles é 100% orgânica. O governo agora fala que tem que ser 30%, mas lá eles já fazem tudo orgânico. E o rendimento das crianças é outro, o interesse das crianças é uma beleza de ver a diferença que dá isso. É só depois que a pessoa começou a usar. Eu tive um aluno, uma mãe que o aluno... A escola falou, ou ele toma Ritalina, ou põe ele para fora da escola, porque o menino só estorvava e não estudava nada. Aí eu sentei com ela, a gente conversou e fiz o protocolo, onde ela tinha que mudar algumas coisas, e ela começou a usar só orgânico. E depois, um dia, ela falou, eu encontrei com ela na rua, ela falou, olha, eu não consigo mais pôr um alimento de supermercado lá, porque um dia eu não tive tempo de ir na feira orgânica, comprei um lá envenenado, ninguém comeu, falou, mãe, o que é isso? Que coisa horrível, que gosto, porque a pessoa acostuma com o sabor é outra coisa. Eu lembro uma vez que a minha mãe plantou milho, ela plantava milho e tinha um aras perto de onde ela morava, ela falou, vou vender esse milho para eles lá, porque é perto. E ela chegou lá e ofereceu o milho, eles olharam para ela com uma cara, falaram assim, dona Ana, cavalo não come milho, eles comem essa ração deles e no máximo uma aveia. Aí ela falou, bom, agora eu já trouxe, eu vou deixar aí. E aí, no outro dia eles ligam e falam, o que tem nesse milho? Os cavalos descobriram o milho, agora eu não quero saber nem da ração e nem da aveia, só quero o milho, porque o corpo do animal ainda não estava tão deturpado, que ele conseguia ver que ele tem todos os nutrientes que ele precisa, estavam lá, e o sabor é outro sabor. Não tem assim, a gente tem que acostumar, mudar o hábito. Se a pessoa acostumar a mudar o hábito, ela vai ver que é muito melhor, eu não preciso ter, porque eles põem essas gorduras trans aí nesses produtos processados para ficar com gosto de quero mais. Mas é uma coisa ruim. É uma coisa que vai deixar a pessoa doente. Infelizmente, não deixa doente de um dia para o outro. Se deixasse de um dia para o outro, a pessoa não ia fazer mais isso. Mas demora um pouquinho. Então a gente tem que simplesmente acostumar já as crianças desde pequena com sabor saudável e com esse sabor natural, nunca adoçar. É o sabor que tem e acabou. Sucos também, os sucos muito concentrados é um excesso de açúcar, deveria ficar mais na fruta, né? Isso daí. Vocês conseguem me ouvir? A gente está ouvindo. Eu estou ouvindo.
Então, eu meio que caí, a minha conexão do professor tá ruim. A minha conexão do professor tá ruim, mas obrigado por ler as mensagens, professor. Eu vi que você já selecionou meio que as que você quer responder, né? Tá vindo várias agora. Ele tá... Mas tem uma que a professora podia falar. Que a professora, depois ela pode mandar a bibliografia das pesquisas que ela mencionou. Acho que isso era uma das perguntas. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Bom, eu estou lendo aqui aleatoriamente. A Jaqueline perguntou, levando em consideração a cultura colonial arraigada historicamente do Brasil, como discutir o racismo ambiental no contexto agroecológico? Eu posso combinar essa com outra da Isadora, que é qual a importância das comunidades periféricas na cidade praticarem agroecologia no contexto de combate às injustiças sociais e ambientais? O senhor pode responder, professor? Posso. A do racismo ambiental e a outra é da Jaqueline, né? É da Isadora. Qual a importância das comunidades periféricas praticarem agroecologia? E da Isadora, das comunidades periféricas da cidade praticarem agroecologia. Bom, isso. Eu vou começar com a da Isadora. Porque nós temos uma experiência em todas as cidades do mundo. Nós temos diversas experiências com a produção agroecológica em áreas urbanas e periurbanas, né? Isso faz parte, evidentemente, de uma conscientização que as pessoas vão ganhando, principalmente por causa das relações que elas vão construindo, um pouco do que a Karin falou, né? A pessoa acaba... É um processo de aprendizagem. A pessoa que está acostumada a comer aquele biscoito que ele compra no mercado, que tem um monte de cores, né? E ele sente gosto naquilo, ele vai ter uma dificuldade enorme para ele pegar uma fruta, né? Pegar uma fruta e sentir gosto naquilo. Mas eu já vi vários projetos de pesquisa em que crianças que tinham o hábito de comer comidas ultraprocessadas e foram reeducadas a comer comida saudável, elas passaram a negar, assim como aconteceram com os cavalos e o milho, né? Então, a oportunidade de você ter acesso à comida saudável, e não só ter o acesso, mas ter o conhecimento. Porque quem é a pessoa que vai defender um livro sobre o agrotóxico? Não é uma pessoa que tem conhecimento. Porque se ela tiver conhecimento, ela jamais vai fazer isso. Porque ela sabe que o agrotóxico traz um conjunto de problemas, né? Veja bem, se esse livro que foi publicado fosse verdade, nós já teríamos 10 edições e mais 20 ou 30 pessoas publicando livros desse tipo. Não vai haver mais isso. Nós não vamos encontrar mais livros desse tipo. Mas a gente vê todos os dias saindo publicações e saindo experiências sobre a comida saudável. Então, a produção nas cidades, nas áreas urbanas, periurbanas, a produção agroecológica tem essa característica. Ela é parte de um processo da criação de um espaço de socialização política em que as pessoas passam a conhecer o que comem, passam a compreender o que elas comem, elas passam a ter uma compreensão multidimensional dela, da terra e do alimento. E uma das cidades que eu visitei, que mais me encantou nesse processo, foi a cidade de Vancouver, no Canadá. É impressionante como, nessa cidade, é difícil você olhar para um quintal que não tem produção agroecológica. É quase impossível, né? Inclusive, é uma cidade referência para o mundo. Mas nós temos aqui em Presidente Prudente, onde eu moro, nós temos várias experiências de produção agroecológica em casa, no vaso,
em vários lugares. Eu penso que cada pessoa que produz um pouco do alimento que ela consome, pode ser fruta, pode ser verdura, pode ser folhas, né? O que ela consumir, ela já está desafiando o agronegócio. Se você produz alguma coisa, você já está lutando contra o agronegócio. Isso é extremamente importante. Então, produzir alimento. Acho que um dos maiores desafios que nós podemos fazer ao agronegócio é produzir o nosso alimento, mesmo que seja parcialmente. E produzir parcialmente significa estar construindo a soberania alimentar. Aqui no meu quintal, eu produzo muita couve, porque eu preciso muito de alimento verde escuro, por causa da minha saúde. Então, eu tenho vários vasos com muita couve, né? E eu como, eu basicamente sou autossuficiente em couve aqui na minha casa, né? Isso tem um significado enorme, né? Muita gente não dá a mínima para isso, mas isso tem um significado enorme. Bom, a outra questão sobre o racismo ambiental, eu acho que o racismo ambiental ele está dentro do mesmo paradigma do terraplanismo, né? Do mesmo paradigma de uma postura extremamente ignorante sobre a vida, né? Então, quando a gente vê as pessoas não acreditarem no aquecimento global, não acreditarem que quanto mais você destruir o meio ambiente, né, que isso não tem efeito nenhum, isso faz parte de uma ignorância enorme, e o pior é que isso tem crescido por causa do crescimento da razão neoliberal. A razão neoliberal é criadora do racismo ambiental, porque a razão neoliberal ela conseguiu não só entrar na cabeça das pessoas, mas ela conseguiu também entrar no sangue das pessoas. E aí você tem gente que ela não tem acesso à comida, ela não tem acesso ao trabalho, né? Ela não tem acesso às condições básicas de vida, mas ela defende a razão neoliberal, né? Você tem pessoas que estão extremamente precarizadas, mas defendendo... não, eu não preciso de um emprego, eu posso ser um empreendedor, eu posso criar o meu próprio trabalho. Ou então, quando eu pergunto para uma pessoa que diz que eu agora sou meu próprio patrão, e quantas horas você trabalha? Eu trabalho 12 horas por dia. E quantos dias? Eu trabalho 30 dias por mês. Então, aquilo que o Ricardo Antunes chamou de o privilégio da servidão, né? A pessoa ela está completamente subordinada e está feliz com isso. É isso que eu digo que a razão neoliberal chegou no sangue. É preciso, né, romper com o racismo. Para romper com o racismo ambiental, nós temos que romper com essa razão que hoje domina a maior parte da cabeça de todas as classes, da classe trabalhadora, da classe capitalista, de todas as classes. O nosso grande desafio hoje é defender o conhecimento científico, é fazer pesquisas para que a gente possa dialogar com as pessoas, dizer, olha, você precisa conhecer essa visão de mundo. É isso. Muito bom. Eu tenho 3 perguntas aqui, que eu acho que eu posso combinar 3 para a professora responder. A gente só tem mais 30 minutos e depois de uma fala final dos 2 também. Professora, o Cristiano perguntou qual a opinião dos professores sobre o seguinte: a certificação orgânica vale a pena para a produção camponesa ou torna refém dos mercados? E a Rita perguntou: vocês perceberam mudanças no comportamento do consumidor ao observar o crescente número de pessoas buscando plantas não convencionais, aderindo ao veganismo também? E a Elânia pediu para comentar sobre as feiras orgânicas de São Paulo. Bom, as feiras orgânicas, elas estão aumentando cada vez mais, porque mais pessoas estão... Então, às vezes, a feira orgânica tinha 4 bancas
Uma aqui perto da minha casa agora já está com umas 16, 17 bancas, porque cada vez tem mais pessoas comprando, a gente vê também mais pessoas, muitas pessoas com crianças pequenas, os idosos, então isso está aumentando. E qual era a outra pergunta? Desculpa. Se você percebeu a mudança no comportamento dos consumidores em procurar mais punk e procurar mais sobre o veganismo, sabe? As punks? Isso, sobre o veganismo, sobre o consumidor estar mais procurando sobre isso. Realmente muitas pessoas estão... aumentou bastante quanto só os orgânicos e mesmo as punks, porque as punks, por exemplo, aquela Ora Pronobis, ela assim, enquanto que 100 gramas de uma alface orgânica tem 3,5 miligramas de cálcio, a da Ora Pronobis tem 3.500. Se tem 1,8 miligramas de magnésio, ela tem lá 1.900. Então, assim, ela é muito... as punks, elas são nem todas, mas assim, essa Ora Pronobis em especial, ela é realmente muito, muito, muito maior a quantidade dos nutrientes que ela contém, né? E muitas pessoas estão aderindo, mas são as pessoas que elas estão sendo com mais esclarecimento, elas estão ouvindo falar e aquilo está fazendo sentido para elas, então elas começam a experimentar, começam a ver que realmente elas começam a se sentir melhor, só que a gente tem que tomar um cuidado, que muitas pessoas acham que virar vegetariano é deixar de comer carne, aí eles põem muito carboidrato e deixam de comer as proteínas, então eu tenho visto muitas pessoas ficarem doentes por falta de proteína, tem que pôr a metade do prato, pelo menos teria que ser uma proteína vegetal, porque senão não é simplesmente, aí elas acabam comendo pão com não sei o quê, mas assim, aí eles se chamam de vegetarianos. Então, eles teriam que ter uma linha, o que eles deveriam comer para ficarem bem nutridos. Mas, assim, muita gente tem aderido a esse processo porque faz sentido para eles, né? Que antigamente não tinha tanta divulgação sobre esse assunto e também as pessoas não acreditavam muito. Agora, a pessoa começa isso daí, começa a se sentir melhor, então ela não consegue voltar mais para o outro. E qual era a outra pergunta? Não sei se o Ronaldo caiu de novo, porque ele tinha caído. Qual que era a outra? Eu vou ver aqui, ó. Quais os cultivares mais ricos em cálcio recomendados para integrar o plantio em SAFs? Em safras? Em SAFs, em sistemas agroflorestais. Quais os cultivares mais ricos em cálcio recomendados para integrar os sistemas agroflorestais? Na realidade, cálcio, tudo que for verde escuro tem, né? Uhum. Pode ser qualquer vegetal, assim, pode ser alface, mesmo se quiser por a Ora Pronobis. Normalmente, para você ver, a vaca, ela só come mato, só come capim. E ela, né, ela dá o leite, ela tem cálcio e o capim, então... Nós não vamos comer o capim porque a gente não tem o estômago apropriado, mas assim, se você só comer alfaces, rúcula, essas coisas, os vegetais, né, você vai ter o cálcio. Acho que o Ronaldo está voltando aí. Voltou. Voltei. Tem uma que o professor Bernardo pode responder melhor, eu acho que em 10 minutos. Ele responde aí. O Cristiano perguntou a opinião do senhor sobre a certificação orgânica, se ela vale a pena para a produção camponesa ou torna refém do mercado. Olha, esse é um debate muito importante, porque a certificação ela virou uma referência para as pessoas.
né? Então, principalmente para as pessoas que consomem o produto. Agora, a certificação, assim como a terra, assim como a certificação, assim como o mercado, quem é que controla a certificação? Essa é a grande questão. A certificação é um território. Então, o processo de autocertificação já é um processo de resistência às chamadas certificações empresariais, né? Então, eu penso que esse é um trabalho da Via Campesina, por exemplo, é um trabalho dos movimentos camponeses, é o trabalho das universidades que trabalham com as comunidades camponesas. Nós temos que construir certificações, e aí nós temos primeira certificação, segunda, terceira, quarta, já tem um debate enorme no mundo todo, né, dos diferentes níveis de certificação, mas nós podemos trabalhar com uma certificação que inclua a produção agroecológica na compreensão que nós estamos dando aqui no Brasil. Ou seja, a pessoa, quando ela pega uma determinada certificação, ela sabe que aquele produto não tem nenhum tipo de veneno, que aquele produto não excluiu ninguém do seu território, que aquele produto não desempregou ninguém, que aquele produto tem um caráter solidário. Então, nós temos que pensar o caráter da certificação nessa perspectiva, né? Na perspectiva democrática, na perspectiva solidária, na perspectiva em que a gente sabe que nós estamos comendo um produto, né, que não vai sair sangue dele, para fazer aí uma alusão a algumas propagandas de algumas ONGs europeias, que o cara vai comer um produto, começa a sair sangue, porque aquilo ali foi resultado de um alto nível de exploração na África, né? Então, eu penso que a certificação... e aí eu quero até colocar uma questão importante. Há algumas pessoas que acham que o mercado só é capitalista. Então, isso é extremamente limitante. Criar mercados e ter controle sobre esses mercados, como o Armazém do Campo do MST, como as feiras agroecológicas que as comunidades camponesas fazem no Brasil inteiro, ou as cestas agroecológicas. Aqui no Pontal do Paranapanema, nós temos diferentes políticas de cestas agroecológicas a partir das CSAs, né? Então, eu posso construir mercados, eu posso construir certificações, há um espaço enorme para a gente gerar as condições de qualidade e de melhoria do trabalho e da vida. Obrigado. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais até meio-dia, mas eu nem apresentei o grupo, né? A gente é do coletivo Ana Primavera de Estudos da Terra, e esse evento foi desenvolvido em apoio com o Fórum Popular da Natureza, da IACHE, e o PROMUSP, Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política. É isso, eu gostei muito de conversar com vocês. Eu também acredito que a gente tem que repensar os ultraprocessados, estudar sobre a terra e tudo mais. Podem terminar. Eu agradeço muito a poder ter participado, né? E agradeço também por isso que vocês estão fazendo, que é muito bacana assim, e necessário, né? Uma coisa assim que é o futuro que tem que ser muito próximo, e porque todos nós temos que trabalhar juntos e também trabalhar exatamente isso, que nós façamos a nossa parte, né, no consumo e no esclarecimento para as pessoas também, tá, para poder sobreviver. E vamos fazer propaganda para a gente trabalhar muito nas escolas, para ter essa matéria de agroecologia nas escolas, para os pequenos já também. O Bernardo acho que está sem... Eu tinha desligado. Eu penso também que é uma responsabilidade muito grande de nós, professores, compartilhar
não só com a nossa família, aquilo que nós aprendemos com os agricultores, mas compartilhar o tempo todo a visão de mundo ou o paradigma agroecológico. Compartilhar o tempo todo a partir de cada ato, né? Quando eu saio com os meus alunos para um trabalho de campo e a gente vai discutir onde é que nós vamos comer, né? Eu falo, olha, vamos tentar evitar um restaurante. Vamos tentar, porque como eu faço muito trabalho de campo na área rural, vamos tentar evitar um restaurante. Vamos ver a possibilidade de comer na casa de uma família. Nós estamos em 30 pessoas. Assim, rapaz, eles fazem comida para 30 pessoas, não tem problema, não. Né? Então, comer na casa de uma família, esse é um hábito que eu tenho muito. Então, vamos comer na casa de uma família. Evidentemente que aquela família não vai dar conta de produzir, mas eles se juntam. 5, 6 famílias se juntam, né? A gente arruma um espaço e quando a gente vai comer, a gente está fazendo trabalho de campo, vai lá para comer, eu peço para as mulheres, para as crianças, para os homens, contarem a história daquela comida. Contarem a história daquela comida. Saber quando que ela foi plantada, como que ela foi produzida, o que ela contém de nutrientes, por que eles plantam, por que eles comem aquilo. Então, fazer isso é um ato de você ir aprendendo, pouco a pouco, né, a importância da comida saudável. Então, esse é um exemplo, mas eu posso fazer isso também numa lanchonete do McDonald's. É evidente que o sentido vai ser completamente o inverso. Né? De onde veio essa carne, quais foram as condições de trabalho da produção dessa carne, esse pepino aqui que você está comendo. Então, eu penso que discutir a comida hoje ela é parte da questão agrária. Não há mais condições de pensar a questão agrária como somente uma questão da terra. A saúde faz parte da questão agrária. A vida faz parte da questão agrária. Então, eu acho que nós já estamos caminhando para uma compreensão muito mais ampla desse processo e, com certeza, nós vamos criar as condições para uma transição agroecológica. Eu agradeço a participação. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Acho que a gente pode terminar já. Muito, muito obrigado. E espero ver vocês em outros eventos. Quando tudo isso passar também, vocês conhecerem a área. Com certeza. Obrigada. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo.